Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Atos capítulo 15. Alguns que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé não pequena dissensão e discussão com eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessavam a Fenícia e Samaria, narrando minuciosamente a conversão dos gentios, e causavam grande alegria a todos os irmãos. Tendo chegado a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo quanto Deus fizera com eles. Levantaram-se, porém, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Tendo havido muita discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: varões e irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que pela minha boca ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, conhecedor dos corações, deu testemunho em favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como também a nós. E não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações. Agora, pois, por que pondes Deus à prova, colocando sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós fomos capazes de suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. E toda a multidão silenciou, e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios
Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra dizendo: Varões irmãos, ouvi-me. Simeão relatou como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras do profeta, como está escrito: Depois dessas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. E reedificarei as suas ruínas e tornarei a erguê-lo, para que o restante dos homens busquem o Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Pelo que julgo eu que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado do sangue. Porque destas gerações antigas, Moisés tem em cada cidade os que o proclamam, sendo lido todos os sábados nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens, líderes entre os irmãos, escrevendo por mão deles os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, aos quais não demos ordem alguma, vos têm perturbado com palavras, transtornando as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado à unanimidade, escolher homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviando, portanto, Judas e Silas, os quais verbalmente vos anunciarão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, das coisas sufocadas e da fornicação, das quais fareis bem se vos guardardes cuidadosamente. Passai bem. Assim, pois, tendo sido despedidos, desceram a Antioquia e, tendo reunido a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pelo encorajamento. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os confirmaram. E, tendo-se demorado ali por algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos, de volta aos que os haviam enviado. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e anunciando com muitos outros também a palavra do Senhor como evangelho. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé queria levar consigo também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava apropriado levarem consigo aquele que se afastara deles desde a Panfilha e não tinha ido com eles à obra. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.